O Vulcanovel é um site que disponibiliza traduções de novelas em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis. Capítulo 401. Guerra no mundo. Prisão. Que diabos é isso? Isso é algo que um humano pode fazer? Todo mundo não acreditou nessa cena. Rochas gigantescas flutuantes que poderiam destruir uma cidade estavam à frente deles. Esta foi uma das razões pelas quais as pessoas baniram os feitiços de Tier 13 em um submundo, pois ele poderia destruir tudo. Além disso, o feitiço, bolas gravitacionais, não era um feitiço ofensivo. Bestro, de um monstro de terceira evolução era ainda mais forte se eles comparassem seu poder de fogo. A única diferença era que, Bestro, não era um ataque de longo alcance nem tinha outros usos, exceto para atacar. A escala de Bestro era pequena, mas tudo dentro dela vai ficar desintegrado. Bem, Bestro poderia facilmente destruir essas rochas que não foram aprimoradas por mana de alta densidade. O controle de Solta sobre sua energia não era tão grande. Controlar o Feron era mais difícil do que controlar mana por causa de sua natureza selvagem. É por isso. Formação de fios. Linhas feitas de fios vermelhos saíram de sua mão e ficaram presos na parte inferior de uma enorme rocha de 300 metros. Vamos tentar isso. Solta sorriu enquanto agitava os fios e jogava a rocha gigante na direção da frota do grande Império Astley. O poder do feitiço, bolas gravitacionais, o ajudou a lançar as rochas gigantescas. Zuoji, foda-se. Fogo. Atire rapidamente com os canhões e destruam essas rochas. Os generais disseram apressadamente quando viram Solta atirar uma das rochas neles. Todos gritaram quando ouviram as vozes de seus generais. Eles rapidamente seguiram os comandos e começaram a disparar os canhões. Brum, brum. Antes que a rocha pudesse alcançar os navios dispararam incontáveis raios brancos contra ela. Várias explosões ocorreram na rocha ao receber os ataques dos navios. Rachaduras encheram sua superfície quando ela começou a desmoronar. Ela não poderia lidar com os ataques dos navios de forma alguma. A frota do Império começou a atacar as outras rochas também, pois temia que Soltas jogasse contra eles. Brum, brum, brum. Em apenas alguns segundos, incontáveis feixes brancos passaram por Solta e atingiram as rochas atrás dele. Alguns deles estavam até visando a prisão catástrofe, pois queriam destruí-la junto com os prisioneiros dentro dela. Mas Solta não os deixaria destruir a prisão facilmente. Ele abriu a palma da mão enquanto liberava seu controle sobre 10 rochas e criou um campo gravitacional ao redor de toda a prisão. Então, vários fios vermelhos voaram de suas mãos e ele jogou o resto das rochas uma por uma. Zuoji, destrua. Isso é enorme para que você possa acertá-lo facilmente. Mire corretamente. Não desperdice energia. General Azimuth disse em voz alta enquanto rangia os dentes. As tropas terrestres do Império só podiam assistir ao que estava acontecendo com horror. Eles não podiam fazer nada, exceto lançar feitiços de baixo nível que conheciam. Além disso, apenas alguns deles conheciam feitiços, e nem todas as pessoas que conheciam feitiços aprenderam feitiços ofensivos. Alguns deles aprenderam apenas magias de buff ou magias de cura. O comandante das tropas terrestres olhou para seus subordinados e disse: preparem o canhão. Esta não é uma batalha corpo a corpo. É uma batalha de longo alcance. Faremos de tudo para fornecer ajuda aos navios. Imagine que estão apenas lutando contra dragões. Bang! Um dos navios foi atingido por uma rocha e sofreu danos graves. Ele conseguiu ficar parado no céu, pois a maioria de suas partes ainda estava funcionando. Mas a barreira foi destruída. Mas o problema era a rocha. Ela desabou e rochas enormes de 10 metros caíram sobre as tropas terrestres. Bang, bang. Ele matou diretamente alguns dos soldados no chão que não conseguiram escapar a tempo. Eu ainda não terminei. Solta, disse enquanto os pedregulhos de rochas voavam acima dos navios e ele dispensou seu controle sobre as rochas. Zuoji. As rochas começaram a cair à medida que os navios recuavam para evitá-las enquanto disparavam seus canhões. Seu ataque foi sem parar, pois eles continuaram atirando cada vez que terminavam de carregar seus canhões com energia. Solta recuperando o poder da gravidade que controlava os pedregulhos de rochas. Ele o concentrou na prisão catástrofe. Zuoji, você não vai fugir de mim. Ele voou em direção aos navios em retirada e fios vermelhos se espalharam e se cravaram na barreira dos navios. Enquanto ele voava, a prisão o seguia por trás com a intenção de colidir com a frota do Império. O general Azimuth e o general Albert estreitaram os olhos quando viram teias de aranha envolverem lentamente sua barreira. Estava bloqueando sua visão e era um problema. Precisamos detê-lo pessoalmente, general Albert disse enquanto se virava e sua armadura parasita cobria seu corpo. O resto dos comandantes o seguiram,
deixando apenas o General Albert na sala de estratégia. Lutar contra alguém neste nível é realmente problemático. Ele disse e designou um de seus subordinados capazes para comandar a frota antes que ele deixasse a sala. Ele lutaria também, pois sabia que todas as forças eram necessárias para lutar contra um oponente desse nível. Souta tentou puxar os navios, mas não tinha força suficiente para isso. Apesar de forte, o peso de um navio já ultrapassava 100.000 toneladas. E havia mais de 30 navios aqui. Eu me superestimei por um segundo. Ele pensou enquanto sorria ironicamente. Se ele tivesse a ajuda do feitiço, bolas gravitacionais, provavelmente poderia fazer isso. Sua força física não era tão alta para ele ser capaz de carregar várias centenas de milhares de toneladas. Mesmo se ele energizasse seu corpo usando sua energia, ele só seria capaz de puxar de 3 a 5 navios. Seria diferente se ele usasse o feitiço, bolas gravitacionais. Mas seu feitiço estava focado na prisão catástrofe. Zuoji, Yuko, destrui alguns navios. Souta disse a Yuko. Eles estavam conectados um ao outro para que Souta pudesse falar com sua telepatia. Nesse momento, ele viu os superiores do exército saírem do navio para detê-lo. Claro, os navios não pararam de disparar seus canhões e Souta não parou a prisão também. Zuoji. Um raio vermelho de energia voou para fora da prisão e destruiu um navio-mãe inteiro em um instante. Brum! A barreira do navio era como um vidro frágil. Todos que estavam dentro morreram assim. Este era o Bistro de Yuko. Um poderoso ataque de monstros usando uma grande concentração de Feron. Souta sorriu ao olhar para os generais e comandantes do Império. A prisão passou ao lado deles e bateu nos navios que não conseguiram escapar a tempo. Brum, brum. Várias explosões soaram no céu quando a prisão colidiu com o grupo de navios. Uma poderosa onda de choque varreu toda a área e até mesmo as tropas terrestres sentiram os tremores da explosão. General Asimon e General Albert atacaram Souta. Os comandantes seguiram os dois por trás. Vamos matá-lo desta vez. Não importa o que aconteça. Lâminas brotaram de suas mãos e se transformaram em armas. Não. A armadura parasita se fundiu com suas armas para torná-la mais forte e mais nítida. Você vai lutar comigo. Souta sorriu enquanto puxava a espada vaga. Boom! Ondas de choque explodiram do campo e empurraram tudo ao redor deles. Exatamente 39 potências de rank B estavam lutando contra Souta. Além disso, eles não eram de rank B comum, pois tinham parasitas devoradores de essência que podiam aumentar sua força para um nível mais alto. A única desvantagem era que suas habilidades e feitiços eram de baixo nível. 1 quilômetro de distância do campo de batalha, o exército dos diretores finalmente chegou ao local. Eles puderam ver que a batalha já havia começado e, a julgar pelas flutuações de energia, não era uma batalha comum. Eles estavam apostando suas vidas nesta batalha. Eles ficaram surpresos por um momento quando viram a prisão voadora. Mas então eles imediatamente recuperaram seus sentidos. Eles rapidamente aumentaram sua velocidade de voo para fornecer ajuda aos seus aliados. Parece que o adversário desta vez não era comum. Todos os 12 diretores tinham uma sepultura olhando em seus rostos. O quão poderoso eram seus oponentes para eles lutarem contra o exército do grande Império Astley. A chegada dos diretores foi notada pela frota do Império e Souta. Reforço. A dificuldade está cada vez maior. Souta murmurou enquanto movia seu corpo para cima para evitar o ataque de espada dos comandantes. Mas não é um problema para mim. Energia especidense explodiu de seu corpo e empurrou os generais e comandantes para longe dele. Brum! Aura do soberano da noite. Manto sombrio, velocidade felina, fortalecimento muscular triplo, impulso de agilidade e impulso de força foram ativados ao mesmo tempo. Os atributos adicionados dessas habilidades foram maiores em comparação com a última vez antes de ele evoluir. Seu poder explodiu e todos sentiram a intensa energia ao seu redor. Não vou mais me segurar. Neste momento, vai ser simplesmente um massacre. Capítulo 402. Matando os inimigos. O General Asimon e o General Albert estavam usando a técnica que o terceiro diretor usou para lutar contra Yuko. Eles estavam usando todo o potencial do parasita devorador de essência em seus corpos. Mas o problema era que seu oponente era muito forte. Os comandantes estavam nervosos porque podiam ver a energia que vazava do corpo de Souta. Por causa disso, eles não podiam ver claramente seu rosto.
pois as intensas flutuações do Fêron estavam distorcendo o espaço. Tudo o que eles podiam ver era uma figura negra nebulosa com uma energia carmesim escorrendo. Sota acenou com a espada e virou a cabeça de lado. Ele viu que a prisão colidiu com as frotas do Império. Os prisioneiros estavam pulando em direção aos navios para invadir e matar a todos. Essa também era uma das razões pelas quais ele não conseguia focar inteiramente sua atenção na batalha. Seu feitiço, bolas gravitacionais, ainda estava controlando a prisão catástrofe. Ele então virou a cabeça para os nervosos comandantes e generais. Ele sorriu antes de atacá-los. Zuoji, ele está vindo. General Asimon e General Albert disseram enquanto iam para a frente para impedir Sota. Eles se prepararam e quando Sota chegou na frente deles, eles rapidamente cortaram com suas lâminas. Zuoji. Sota parou as lâminas que cortaram na frente dele mal as evitando. Ele afrouxou o aperto em sua espada antes de balançá-la na direção dos dois. Esquivem disso. O general Albert gritou enquanto erguia sua lâmina. Mas então a espada vaira voou e cortou seus braços. Ele cerrou os dentes ao inclinar a cabeça e a espada vaira roçou suas bochechas. Ele jogou sua espada. Estaria perto se ele não conseguisse inclinar a cabeça. Mas então ele notou um barbante vermelho ao lado de sua cabeça. Zuoji. Sota prendeu um fio no punho da espada vaira quando atirou nos dois generais. Ele puxou o fio em sua direção e a espada vaira voou para trás. Albert. O general Asimon viu isso. Então ele balançou sua lâmina na espada vaira antes de chutar o general Albert para longe. Bang! O general Albert voou e conseguiu escapar da espada graças ao seu camarada. Zuoji. Sota viu o feitiço dos comandantes. Ele apertou seu aperto no fio e o girou. A espada vaira voou enquanto colidia com os feitiços que os comandantes atiravam nele. Bang! 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 A mão do general Albert se regenerou graças ao parasita devorador de essência. Ele rapidamente avançou com a intenção de encurralar seu oponente. Zuoji, não tenha medo. Nós temos o parasita devorador de essência em nossos corpos. Basta evitar o golpe fatal e poderemos nos regenerar facilmente. O general Asimon gritou enquanto avançava em direção a Sota. Bang, bang, bang. Sota trocou golpes em alta velocidade com mais de 20 inimigos. A coordenação de seu oponente foi melhor do que ele esperava. Era como se estivessem acostumados a lutar juntos. Cada vez que ele tentava cortar a cabeça de um comandante, um deles aparecia e bloqueava seu ataque à custa de partes de seus corpos. Ele ficou impressionado. Parece que ele estava lutando contra uma das melhores guildas do jogo. Mesmo assim, a diferença de força ainda era enorme. A única coisa que eles tinham era uma ótima coordenação. Eles não tinham poder de fogo suficiente nem um ataque para feri-lo gravemente. Seus feitiços e artes de combate eram de baixo nível. Além disso, ele tinha certeza de que havia um limite para suas regenerações. Ele era um monstro de terceira evolução que tinha habilidades e feitiços de alto nível. Além disso, ele também tinha equipamentos de alta qualidade que aumentavam a lacuna entre eles. Ele não poderia ser comparado ao dragão que eles lutaram antes, que só tinha puro poder. A força de Sota não veio apenas de seu status elevado como um monstro de terceira evolução. Sota sorriu enquanto cortava com sua espada diagonalmente uma gigantesca lâmina de energia carmesim voou para fora dela. Lua carmesim. Brum. Os generais e comandantes a evitaram, mas o navio, várias centenas de metros atrás deles, foi dividido em dois. Antes de evoluir, dois comandantes já me forçaram a usar posse e modo alma de sangue. Sota disse interiormente enquanto olhava para eles. Ele se divertiu e achou interessante ver o quanto ficou mais forte. 10 bolas pretas se formaram atrás de Sota. Em vez disso, não era o feitiço, bolas gravitacionais, era o feitiço, bola sombria. Nós vamos. Sota sorriu quando as bolas pretas se espalharam e ele investiu contra os comandantes e generais. Os dois generais olharam para as bolas pretas a vários metros deles com cautela. Mas então focaram sua atenção em Sota. Era difícil dividir sua atenção. Como eles vão se concentrar em Sota se houver bolas pretas misteriosas flutuando ao redor deles? Eles comandaram 5 comandantes para ficarem atentos à estranha ocorrência das bolas pretas. Depois disso, eles foram à frente junto com outros 5 comandantes para parar Sota. Sota reuniu sua energia em sua espada e mais uma vez usou Lua carmesim. Zuoji. Os generais e comandantes moveram seus corpos para longe dela. Eles não podiam se dar ao luxo de serem atingidos por aquele ataque poderoso. Que tal agora? Sota balançou sua espada repetidamente e as lâminas de energia voaram. Dezenas de lâminas de energia voaram em direção aos generais e comandantes. Embora não fosse tão poderoso quanto a lâmina de energia carmesim, ainda continha uma enorme quantidade de energia que poderia danificar seus corpos.
Eles contraíram seus músculos e distribuíram sua mana para fortalecer seus corpos. Bang, bang, bang. Uma série de lâminas de energia voou e eles tentaram evitá-las enquanto cortavam algumas das lâminas de energia, mas depois de parar algumas lâminas, eles sentiram seus músculos ficarem dormentes. Está muito forte. Arg! Um grito alto ecoou atrás deles. Eles estavam evitando e bloqueando as lâminas de energia, então não tiveram tempo de olhar para trás. Mas o que eles não sabiam é que Solta já estava atrás. O inimigo está aqui. Um dos comandantes gritou. Os dois generais ficaram surpresos, mas não ousaram olhar para trás. Eles estavam muito ocupados com essas lâminas de energia. Bang, bang, bang. De repente, uma névoa negra cobriu tudo. Ela se espalhou e envolveu uma grande parte do céu. As tropas terrestres olharam para o céu que estava sendo coberto por uma névoa negra. Eles pensaram que era uma nuvem negra simples no início, mas depois de sentir o feirão dentro, eles adivinharam que não era normal. O alcance da névoa negra era 3 vezes maior do que antes. Mais de 5 quilômetros de espaço no céu foi envolvido por ele. Até a frota de guardas que se aproximava foi engolida. Escuridão. Era tudo o que podiam ver nessa névoa negra. Todos abaixo do rank B tiveram a visão roubada deles. Isso os estava cegando e tirando o poder deles. Como tal, este foi o efeito da nuvem negra de caça, um feitiço de nível 10 Tier 2. O mesmo que seu feitiço, bolas gravitacionais. O sangue jorrou quando a cabeça de um dos comandantes voou no ar. Solta acenou com a espada e sangue espirrou por toda parte. Este feitiço diminui a força de todos e aumenta a minha força. Ele disse com uma risada antes de atacar os comandantes e generais. O general Azimon e o general Albert arregalaram os olhos. Eles pensaram que estavam preparados para lutar, mas descobriram que sua preparação não era suficiente. Eles não podiam mover seus corpos enquanto Solta avançava e cortava os corpos dos comandantes. Lua carmesim. Lua cruzada. O próximo momento que eles descobriram foi que todos os comandantes estavam mortos. As partes de seus corpos estavam caindo no chão. Nada poderia salvá-los. Até mesmo o poder de regeneração do parasita devorador de ciência era inútil depois que eles estavam mortos. Tchau tchau. Estas foram as palavras que ouviram antes de Solta cortar seus corpos em pequenos pedaços. Um monstro que tinha a habilidade e o feitiço de um humano e Demi estava além de sua imaginação. Esta foi a primeira vez que eles lutaram contra alguém como ele. É por isso que uma tragédia como essa aconteceu. Solta esticou o corpo e olhou para a prisão. Ele viu que Yeuko estava derrubando os navios do Império um por um. Alguns dos prisioneiros assumiram os navios do Império, mas eles não podiam fazer nada neste momento. Sua nuvem negra de caça estava afetando a todos. Então ele cancelou este feitiço e assistiu tudo do canto. Atualmente, eles estavam lutando contra as frotas dos diretores, mas estavam em desvantagem. As frotas combinadas dos diretores eram mais fortes do que os generais e comandantes. Não é surpreendente, porque este mundo era seu território. Enquanto Yuko estava derrubando os navios usando Bestro, Franklin, Turquesa e o dragão lutavam contra os diretores por conta própria. Eles já conseguiram o antídoto e se juntaram à batalha para derrotar o Império. Ele se divertiu e ficou surpreso ao mesmo tempo enquanto assistia à batalha. Quando ele os libertou, os prisioneiros comuns de rank B foram separados deles. Os 3 estavam presos no andar de baixo e ele conseguia entender por quê. O dragão era um monstro de terceira evolução. Então era compreensível. O que surpreendeu foi Franklin e Turquesa. Turquesa era um rebelde antes de ser capturado. Na verdade, ele era o líder dos rebeldes e foi o primeiro a descobrir a criatura chamada parasita devorador de ciência. Agora mesmo, ele estava usando o poder de um parasita devorador de ciência para lutar contra um diretor sozinho. Ele era poderoso como o general que Solta acabou de matar. Franklin era diferente. Ele foi um criminoso que matou uma nação inteira antes. Essa nação estava sob a bandeira do grande Império Astley, por isso possuía grande poder militar. Então como ele fez isso? Foi simples. A mana de Franklin já havia sido liquefeita, tornando uma verdadeira potência de arrancar. Eles não tinham nome no jogo. Eles provavelmente morreram pelo ataque da serpente do mundo, mas seu futuro mudou. No futuro, seus nomes se espalharão e eles sacudirão o grande mundo Imperium de medo. Todos os conhecerão como um dos 13 apóstolos generais do Exército de Sangue. Capítulo 403. Missão 4. A batalha que decidiu o destino do mundo. Prisão terminou de forma avassaladora para os prisioneiros. Vários navios caíam com fumaça saindo deles. Sofreram muitos danos e sua função de voo não aguentava mais. Centenas de milhares de soldados morreram sem saber quem os matou. Agora mesmo, os soldados do Império estavam fugindo, pois todos os superiores de seu exército morreram nas mãos do inimigo. Os comandantes,
Generais e diretores estavam todos mortos. Ninguém mais poderia comandá-los. Então eles começaram a entrar em pânico e correr em todas as direções para sobreviver. Sua moral despencou depois que testemunharam como seus líderes morreram. O lado dos prisioneiros também sofreu pesadas baixas, já que metade dos prisioneiros na prisão catástrofe morreram, deixando apenas 17 mil prisioneiros. Era compreensível, pois o número de seus oponentes era várias vezes maior que o deles. Roar, Yuko e o dragão rugiram alto, sacudindo todo o céu. Sua energia se espalhou em todas as direções. Eles estavam afirmando sua superioridade sobre essas criaturas humildes. Franklin e Turquesa estavam no topo dos navios que os prisioneiros roubaram. Dos mais de 50 navios do Império, eles só conseguiram levar 3 navios. É compreensível que Yuko concentre sua atenção em destruir todos os navios em seu campo de visão. Esses dois também mostraram seus poderes e todos os reconheceram como os prisioneiros mais poderosos. Um era uma potência real de Rancor, enquanto o outro era um rank B no auge com o poder de um parasita devorador de essência. Embora eles não pudessem liberar sua força total porque acabaram de sair da prisão e remover o veneno de seus corpos, eles ainda mostraram a todos o significado de uma potência. Se descansassem e recuperassem as forças, Sota tinha certeza de que poderiam exercer mais força do que mostraram hoje. Eles eram fortes e perigosos. Essa é a razão pela qual eles foram trancados no andar mais baixo da prisão. Mas quem mais veneravam e temiam era o Sota. O poder que ele mostrou desta vez estava simplesmente além de sua imaginação. Eles não podiam compreender isso. Parece que foi obra de um deus. Fazer com que toda a prisão catástrofe ficasse flutuando, pesando vários milhões de toneladas, foi algo que eles nunca viram em toda a sua vida antes. Eles também não ouviram ninguém que pudesse fazer isso em seu mundo natal, nem alguém do grande Império Astley. Os olhos de Sota estavam fechados enquanto flutuava pelo campo. Ele estava reunindo as almas dos soldados mortos. Ele não deixaria escapar esta oportunidade de reunir uma grande quantidade de almas. Vozes das almas ecoavam em sua cabeça enquanto os brincos as sugavam. O número de almas neste lugar era enorme, pois algumas das almas estavam fora do alcance de sua habilidade. As almas que ele devorou ultrapassaram milhões. Até Saya ficou chocado e tentou avisá-lo. Sota, é perigoso. Você deve se segurar por um tempo. Milhões de almas morreram em um instante. Ele vai notar você. Saya disse a ele sério. O que Sota estava fazendo era pior do que matar milhões de pessoas. Me perceber. Quem? Sota estreitou as sobrancelhas com força. Ele não tinha ideia do que ela estava falando. As leis do universo, disse Saya em tom grave. As leis do universo eram a regra de todo o cosmos que todos seguiam, incluindo os deuses. A reencarnação era uma dessas regras. Por isso ninguém conseguia escapar do ciclo da reencarnação depois de morrer. As almas foram incluídas neste ciclo e se milhões de almas desaparecerem repentinamente, é claro, as leis irão notar. Sota perguntou a ela sobre isso, mas Saya disse que ela também não tinha muitas informações sobre isso. Ela só sabia que o mundo da alma era parte das leis. Não era um mundo físico. Nenhum ser vivo poderia entrar naquele mundo onde as almas estavam sendo purificadas para a reencarnação. Além disso, reviver alguém era contra a lei do universo. Lembre-se de que quebrar as leis do universo pode trazer um desastre para você. Saya disse a ele. Leis. Sota não pensou muito sobre isso enquanto verificava os atributos que ganhou usando as almas dos soldados mortos. Ele acrescentou 160 pontos à sua vitalidade, 300 pontos à inteligência, 345 pontos à destreza e 92 pontos à sua agilidade. Depois de usar isso, todos os seus atributos chegaram a 1.500 pontos. Ele ainda tinha 733 pontos restantes, então ele usou tudo em seu atributo de inteligência. Força, 1.540. Agilidade, 1.408 traço maior 1.500. Destreza, 1.155 traço maior 1.500. Inteligência, 1.200 traço maior 2.233. Vitalidade, 1.340 traço maior 1.500. Sua inteligência básica atingiu 2.000 pontos, então ele ganhou mais 30 de recuperação de energia. A proporção de sua inteligência para a energia tornou-se 1. Portanto, após 2.000 pontos, se ele adicionar um ponto a INT, ele ganhará 1 de energia. Antes de atingir 2.000 pontos, 3 pontos de INT eram iguais a 1 energia. Além disso, ele ganhou mais 5% de resistência de energia e 5% de dano com energia. O aumento em seus atributos após milhões de almas foi simplesmente incrível. O brinco da alma de sangue realmente merecia sua classificação como um artefato universal. Embora não tivesse ataque ou defesa poderosos,
Os atributos que podia fornecer ao seu usuário eram esmagadoras. Ele classificaria este artefato como um dos principais itens universais. Que item de superação. Brinco da alma de sangue. Peça esquerda. Almas coletadas. 2.743 de 10.700. Brinco da alma de sangue. Peça direita. Almas coletadas. 6.870 de 13.600. Neste momento, seus atributos já ultrapassavam aqueles monstros de terceira evolução iniciais. Seus atributos podem rivalizar com os de terceira evolução intermediários. Se ele usasse todas as suas habilidades, provavelmente poderia rivalizar com um monstro de terceira evolução de alto nível. Ninguém entre os Rank BIA poderia lutar com ele. Será necessário um grupo de veteranos de mais de 20 potências de Rank A antes que eles possam derrotá-lo. Sota respirou fundo e olhou para os prisioneiros. Ele lentamente abriu a boca e disse: ganhamos. Os diretores, comandantes e generais do Império estão mortos. Este mundo é nosso de agora em diante. Matem. Matem os cães restantes do Império. Suas palavras soaram em todas as direções e os prisioneiros ouviram claramente. Alguns deles não entenderam por causa da barreira do idioma, mas eles entenderam vagamente o que ele quis dizer. OHHHH. Matem os cães do Império. Matem os cães do Império. Matem os cães do Império. Os prisioneiros rugiram enquanto sua moral subia ao ápice. Eles finalmente estavam livres de todas as torturas que sofreram na prisão. É hora de se vingar e matar os cães do Império. Ponto. Uma semana passou rapidamente após a batalha que matou os governantes deste mundo. A limpeza estava quase terminada. Eles conquistaram 90% do território dos 13 diretores e estavam matando as forças restantes do Império que se escondiam neste mundo. Em suma, as forças do Império estavam acabadas. Eles não puderam lutar de forma alguma e pediram reforços enquanto os prisioneiros assumiam todas as instalações deste mundo. Sota estava sentado em uma sala enquanto descansava a cabeça na mão. Ele estava olhando para seu sistema e ponderando o que deveria fazer a seguir. A missão 3 já foi concluída e a missão 4 passou diante de seus olhos. Ele estreitou os olhos enquanto lia o conteúdo da missão. Ding. Missão 3 concluída. Você recebeu 10.000 experiência. 5 pontos de atributos livre e 3 pontos de habilidade. Ding. Missão 4 desbloqueada. Grande Império Astley. Missão 4. O Império governa centenas de submundos por um longo tempo. Liberte 5 submundos das garras do Império. Recompensas. 80.000 experiência. 15 pontos de atributos livre e 10 pontos de habilidade. Sota pôde ver o fim dessa missão em cadeia. A última missão deve ser sobre a destruição do Grande Império Astley. Levará muito tempo se ele ainda fosse um monstro de segunda evolução, mas agora que ele era um monstro de terceira evolução, ele não tinha mais medo deles. Libertar 5 submundos foi fácil, mas levará muito tempo. Bem, ele tem muito tempo livre nas mãos, então isso não o incomoda. Além disso, ele poderia usar todos os prisioneiros que libertou para tornar seu trabalho mais fácil. Tudo o que ela precisava fazer era matar os fortes oficiais do Império e os prisioneiros lidariam com os soldados normais. É isso. Sota se levantou e avançou por um enorme corredor. Franklin, Turquês, o dragão, Isabelle e Lydia que estavam ao seu lado também se levantaram e o seguiram. O som de seus passos ecoou no corredor. Ninguém pronunciou uma única palavra enquanto simplesmente seguiam Sota. Sota chegou ao final do corredor e viu milhares de pessoas esperando do lado de fora do enorme edifício. Os raios do sol pousaram em seu corpo enquanto ele observava as pessoas de várias raças. Vou direto ao ponto. Quero que todos vocês me sigam e conquistaremos os mundos sob o domínio do Império. Vocês vão me seguir ou não? Capítulo 404. Destruir o Império. Nós derrubaremos o Império. As dezenas de milhares de pessoas rugiram ao mesmo tempo que sacudiu todo o lugar. Suas vozes ecoaram em todas as direções enquanto eles queriam voltar para seu mundo natal e derrotar as forças do Império que os humilhavam. Mas todos sabiam que não era uma tarefa fácil. O único que lhes deu confiança na luta contra o Império foi Sota. Sua força divina era a fonte da confiança de todos. Sem ele, eles não pensariam que teriam uma chance de derrotar o Império. O poder esmagador do Império era algo que eles não podiam imaginar estar do lado perdedor. Esses comandantes e generais não eram nada com Sota ao seu lado. Ótimo. Nós vamos dominar os mundos que estão próximos a este mundo. Sota acenou com a cabeça com uma expressão satisfeita enquanto sorria levemente e acrescentou: preparem-se. Amanhã, vamos lançar um ataque. Ele rapidamente se virou e saiu. Ponto. Não acredito que conquistamos um planeta inteiro, disse Lydia enquanto olhava para Sota. Depois de libertar os prisioneiros no território do 7º diretor, ela rapidamente foi para um outro território com Isabella. Depois de completar sua tarefa,
As duas voltaram para se encontrar com Souta e descobriram que todos os superiores do mundo prisão estavam mortos. Vamos assumir tudo e matar todos. É isso. Franklin disse com um leve sorriso enquanto olhava para Lydia. Lydia estreitou os olhos. Ela sabia que Franklin era um assassino em massa e uma pessoa poderosa. Ela sabia que seria derrotada se lutasse contra aquele louco. Turquês olhou para os dois antes de se virar para Souta e perguntar. Eu tenho uma pergunta. Você tem um mundo específico que vamos atacar? Souta, já disse que vamos atacar os mundos mais próximos. Então não há muito o que falar sobre isso. Disse Franklin a Turquês. Tudo o que ele queria fazer era lutar contra aquelas pessoas. Souta olhou para todos e disse, não sei que mundo atacar, então me dê todas as informações. Decidirei depois de olhar para elas. Lydia e Turquês se entreolharam. Eles não se importavam com a opinião de Franklin, pois sabiam que lutar era o que ele queria. Uma era um ex-comandante do Império, enquanto o outro era um famoso líder do exército rebelde que descobriu o parasita devorador de essência. Então, os dois sabiam muitas informações sobre os mundos próximos ao mundo prisão. Os dois contaram a ele sobre os 15 mundos que estavam próximos a este mundo. Eles explicaram os detalhes deste mundo para ele. Claro, os detalhes de Turquês estavam desatualizados, pois ele ficou preso por um longo tempo. Mas suas informações ainda ajudaram a esclarecer muitas coisas sobre esses 15 mundos. Entendo. Souta acenou com a cabeça e escolheu os 5 mundos mais fortes. Os 5 mundos onde a maioria dos exércitos do Império estava alocada. Ele optou por lidar com eles o mais rápido possível e seguir em direção ao mundo natal do Império. Ele não poderia ir diretamente para aquele mundo, pois o dispositivo de transporte tem limitações. Ele não poderia transportar pessoas ou coisas para o planeta que estava muito longe dele. É por isso que eles tiveram que ir de mundo em mundo até que o planeta do Império estivesse dentro do alcance do dispositivo de transporte. Franklin, conduza os prisioneiros da 5ª prisão catástrofe. Souta encarregou Franklin de invadir um dos 5 mundos que ele escolheu com os prisioneiros da outra prisão catástrofe. Franklin, Turquês e o dragão não eram os prisioneiros mais fortes deste mundo. Havia pessoas na outra prisão catástrofe que têm o mesmo nível de poder que eles, mas apenas Turquês tem um parasita devorador de essência. Além disso, o número de dragões que foram aprisionados neste mundo foi 5. Esses dragões aumentaram o poder geral de suas forças. No início, os dragões, exceto o dragão que Souta conhecia, se recusaram a trabalhar juntos. Eles disseram que não precisavam da ajuda de ninguém e podiam cuidar das coisas por conta própria. Bem, Souta mostrou a eles seu poder e fez um acordo com eles. Mesmo sendo forte, ele ainda não conseguia lidar com 4 monstros da 3ª evolução. Ele só poderia lutar contra um deles e esse é o seu limite. O acordo deles era simples. Os dragões queriam voltar ao seu mundo natal e se vingar do Império para que Souta os ajudasse em seus objetivos. É fácil. Mas ele ainda teve que derrotar um deles em uma batalha para ser digno disso. Eles não seguiriam simplesmente qualquer pessoa que fosse mais fraca do que eles. Souta estreitou os olhos e disse, traga um dos dragões com você. Os dragões são nossos trunfos, pois precisarão de alguns generais e comandantes para derrotar um único dragão. Ok, vou me preparar imediatamente. Mal posso esperar para lutar e matar essas pessoas. Franklin disse enquanto seu sorriso aumentava. Ele se levantou e deu um tapinha nas roupas antes de sair do quarto. O dragão, Isabela, Lydia e Turquês olharam para as costas de Franklin em retirada. Yuko estava dormindo ao lado de Souta enquanto deixava tudo para Souta. Se ele tiver algum problema, ela sempre estará livre e ele poderá perguntar a ela. Contanto que ela tenha uma refeição deliciosa e seu cafuné. Isso é o suficiente. Souta olhou para as pessoas restantes e disse, todos vocês devem saber aonde isso vai levar. Sim, eu sei. Mais cedo ou mais tarde, palavras sobre o mundo prisão se espalharão e eles saberão o que realmente aconteceu aqui. Lydia acenou com a cabeça com uma expressão séria. No momento, o grande Império Astley não sabia nada sobre o mundo prisão. Eles apenas pensaram que conseguiram capturar Souta e seus companheiros. Mas é aí que eles estavam errados. Souta e seus companheiros assumiram o controle de todo o mundo prisão e se tornaram seus governantes. O Império não tem como entrar em contato com este mundo e eles perceberão isso em breve. Assim que perceberem, enviarão pessoas a este mundo para investigar o que aconteceu. Depois disso, uma guerra vai ocorrer. Turquês disse claramente. Antes de ser capturado, ele passou a maior parte do tempo lutando contra o exército do Império. Então estava acostumado a lutar contra eles. Contanto que tivesse tropas suficientes, ele poderia construir uma estratégia para lutar contra o Império. Sim,
Uma guerra é inevitável. É por isso que temos que atacá-los primeiro. Capturaremos esses 5 mundos e reuniremos mais aliados. Sim, aliados. Precisamos disso. As tropas do Império são várias vezes maiores do que nossas tropas atuais. Sota parou por um momento antes de continuar. Não importa o quão forte eu seja, eu ainda não poderia lutar indefinidamente. Serei derrotado por seus números absolutos. E é assim que eles sempre derrotavam um dragão, usando números absolutos para subjugar um único inimigo. Lydia acrescentou. Lydia, você deveria ir com Ilko. Franklin irá com o dragão, e o resto das forças trabalharão juntas. Vou trazer Isabela comigo para um desses 5 mundos. Sota dividiu todas as forças neste mundo prisão. Eles tinham que ter certeza de que seu plano iria dar certo. Sota só vai trazer alguns milhares de soldados com ele. Foi o suficiente para ele, pois ele precisava das outras forças para se certificar de que eles poderiam conquistar esses mundos. Eu entendo. Eu quero libertar meu mundo natal em breve, mas já que é muito longe, vamos libertar outros mundos primeiro. Torques disse enquanto fechava os olhos. Ele se lembrou de seu mundo natal. Ele se perguntou o que aconteceu com as pessoas de seu mundo. Nosso objetivo é destruir o Império para que, se cumprirmos nosso objetivo, seu mundo natal também será libertado, disse Sota a ele. Isso é verdade. Torques acenou com a cabeça seriamente. Sota simplesmente olhou para eles. Ele sabia que essas pessoas só o estavam seguindo porque tinham o mesmo objetivo: destruir o grande Império Astley. Amanhã, certifiquem-se de se preparar. Depois de conquistarmos esses mundos, lutaremos diretamente contra o Império. Sota disse enquanto se inclinava em sua cadeira. Conquistar 5 mundos e ganhar aliados foi ótimo, mas como o Império estava no meio da conquista de outros mundos, eles tiveram que cortar seus recursos. Eles tiveram que reduzir o exército do Império. Isso diminuirá enormemente o fardo das pessoas ao lutar contra elas. Depois que eles terminaram a reunião, Lydia, Torques e o dragão deixaram a sala. Sota olhou para Isabela e perguntou: como você está, Isabela? Estou bem. É que não estou acostumada a viajar assim. É por isso que não estou me sentindo bem. Isabela respondeu a ele. Não se preocupe. Depois que terminarmos de resolver as coisas aqui, vamos descansar um pouco antes de começarmos a viajar novamente. Além disso, vamos viajar devagar e temos que voltar para o seu mundo natal. Sota disse a ela. Meu mundo natal. Isabela inclinou a cabeça em confusão. Sim, vou tentar o labirinto vivo para ver se consigo o legado do Deus lá. Sota sorriu. Capítulo 405. Greia, Sota e Isabela eram as únicas que restavam na sala. Franklin e os outros já partiram para conquistar os outros mundos. Eles trouxeram navios que saquearam do território do diretor. Além disso, eles não precisam se preocupar com recursos por um tempo. Cada diretor tinha uma grande quantidade de recursos em suas bases. Sobre a manutenção dos navios, havia mais de centenas de milhares de prisioneiros neste mundo. Alguns deles sabiam como fazer a manutenção de um navio. Eles eram especialistas em diferentes áreas, como mecânica, engenharia, engenharia mágica, criador de lâminas, boticário, etc. Sota se levantou e olhou para Isabela. Ele disse: prepare suas coisas. Partiremos depois de meia hora. Ele então saiu da sala para inspecionar a prisão. Sota estava no topo do prédio principal observando a prisão. Esta prisão, a prisão Catástrofe, não parecia uma prisão de forma alguma. Era uma cidade e tudo que as pessoas precisavam podia ser encontrado aqui. Várias instalações foram erguidas em cada esquina e forneciam comida e água para os guardas. Mas se ele olhar de perto, ele encontrará aquelas prisões por toda a cidade. Ele lembrou que o número de guardas, também chamados de cidadãos deste lugar, ultrapassava os 10.000. A segurança deles era rígida. Era apertado para pessoas abaixo do rank B. A única coisa que vale a pena mencionar aqui são os números, tanto para uma prisão. Soou a voz de Saia. Sim, apenas os guardas podiam vagar por aí. Eles se casaram aqui e viveram sua vida neste lugar. Sota disse com uma expressão vazia. Os guardas aqui viveram toda a sua vida neste mundo. Os guardas masculinos casaram-se com as guardas femininas e tiveram filhos. Seus filhos serão treinados e se tornarão guardas depois que crescerem. Eles têm gado, frutas e vegetais plantados. Alguns até criaram acessórios para vender. Há até um parque playground neste lugar. Se alguém não olhar com atenção, descobrirá que esta era uma cidade normal, mas na verdade, era totalmente diferente do outro lado. Sota virou a cabeça e olhou para os navios em um espaço enorme. Havia um total de 4 navios no enorme estacionamento. Os outros navios já deixaram este mundo e foram conquistar os outros mundos. Bem,
Eu entendo porque eles chamam este mundo de mundo-prisão. Ele murmurou enquanto olhava para o enorme edifício sob seus pés. Este era o prédio principal onde a maioria dos criminosos vis e notórios estavam presos. Este lugar era um inferno para eles. Eles passaram por uma tortura que nunca viram em toda a sua vida neste mesmo edifício. Você é um monstro de terceira evolução agora. Já se passaram alguns meses desde que você saiu de Imperium. Você ainda tem um plano para se encontrar com eles? Se você usar sua energia na presença deles, eles saberão instantaneamente que você é um monstro. Disse Saya. Não sei, mas com certeza vou voltar para Imperium. Posso me esconder neste lugar pelo resto da minha vida, mas não quero isso. Ainda quero saber a verdade do mundo. Então, vou encontrá-los em Imperium. É inevitável. Solta, disse enquanto olhava para o céu azul. Você vai contar a verdade a eles? Perguntou Saya. Sim, é uma das coisas que eu não posso evitar. Solta acenou com a cabeça e fechou os olhos. Eventos sobre o jogo passaram diante de seus olhos. Se ele quisesse evitar, ele poderia simplesmente se esconder no submundo. Mas ele também não faria isso. Os submundos também não eram seguros, pois várias batalhas ocorrerão no futuro e centenas de submundos serão destruídos. Se ele quisesse um lugar seguro, primeiro poderia reunir forças. Se ele tivesse força suficiente, ele poderia criar um lugar seguro para ele. Os tempos de paz haviam passado. O caos se espalhará e envolverá tudo. Saya não disse nada enquanto observava a solta de dentro da espada. A verdade que ele queria. Ela tinha uma ideia sobre isso, mas não tinha provas suficientes para provar que estava certa. Vamos embora. Solta disse ao se virar e sair. Ponto. Você está preparada? Solta perguntou a Isabela. Isabela carregava uma grande bolsa nas costas e havia duas bolsas em sua mão. A julgar por sua aparência, ele poderia adivinhar que ela estava preparada. Sim. Isabela acenou com a cabeça nervosamente. Ela sabia o que eles iam fazer e podia imaginar o que aconteceria. Banho de sangue e batalha ocorrerão. Ela já se preparou para o que está por vir. Vamos. Você consegue, Isabela. Ela disse interiormente. Boa. Solta acenou com a cabeça. Ele vai despachá-la mais tarde para experimentar uma batalha de vida ou morte, mas ele irá protegê-la secretamente. Ela alcançará a divindade no futuro e é melhor para ela experimentar uma batalha como esta. Se ele não chegasse a este mundo, os dois países mais fortes de seu mundo teriam uma guerra total contra as forças do Império. Ele adivinhou que ela passaria por dificuldades naquela guerra e se tornaria a mulher feroz que ele conheceu no jogo. E então, quando a serpente do mundo aparecer, ela se tornará uma das sobreviventes e chegará ao grande mundo Imperium. Então vamos. Os dois foram para o navio. Solta trará dois navios em sua conquista, deixando os dois navios restantes neste local. Ele não poderia trazer tudo consigo, pois não terá ninguém para proteger este lugar uma vez que o Império o descobrisse. Depois que todos estavam a bordo, as pessoas que controlavam os navios ativaram o dispositivo de transporte. O mundo que eles iriam conquistar chamava-se Greia. As coordenadas da Greia já estavam salvas nos arquivos do navio para que pudessem viajar facilmente para aquele mundo. Ative-o. A luz brilhante veio à tona na superfície e surgiu no céu, criando um pilar de luz branca. Por favor, segure firme. O navio vai voar pelo portão. Os navios partirão em 10, 9, 8, 7, 6. Aviso soou em todo o navio e todas as pessoas dentro dele ouviram. 5, 4, 3, 2, 1. A luz brilhou intensamente e iluminou tudo ao redor. A onda de energia foi alta, pois precisava sustentar o portão para eles cruzarem para outro mundo. Depois de alguns minutos, a luz desapareceu junto com os dois navios. No mundo Greia, dois pilares gigantescos desceram e causaram rajadas de vento na área circundante. Os monstros nas proximidades ficaram abalados enquanto olhavam para os pilares de luz. Eles sentiram a energia saindo dele. Então eles rapidamente deixaram a área. Os pilares de luz desapareceram após alguns segundos e dois navios voadores se revelaram ao mundo. Solta, que estava dentro do navio, estreitou os olhos enquanto olhava ao redor. Ele perguntou: onde estamos, Senhor? Estamos no limite da terra desolada. Uma das pessoas que gerenciavam os navios respondeu a sua pergunta depois que confirmaram sua localização. Entendo.
Sota acenou com a cabeça. O mundo Greia tem um grande continente e este continente foi dividido em duas partes. A Terra Desolada e a Terra Viva. A Terra Desolada era uma terra onde criaturas normais não sobreviveriam. A atmosfera neste lugar estava cheia de toxinas e vários produtos químicos que eram prejudiciais aos humanos e aos monstros. O ar neste lugar poderia até matar um Ranks em apenas alguns minutos. Os Ranks B poderiam de alguma forma lidar com essas toxinas e produtos químicos, mas seu corpo só poderia durar algumas horas. Os monstros neste lugar eram fracos, mas eram imunes às toxinas e produtos químicos, por isso eram difíceis de lidar. Então, a Terra Viva, o lugar onde humanos e demis vivem. A atmosfera nesta terra era diferente de uma terra desolada, pois não há toxinas ou quaisquer outros produtos químicos no ar. Sota sabia de tudo isso quando aprendeu essa informação com a Lydia Turquês. Além disso, dos outros prisioneiros que viveram neste mundo no passado antes de serem capturados. Comece a carregar o núcleo de energia dos navios. Devemos tê-lo pronto em caso de emergência. Sota comandou e os ex-prisioneiros seguiram seu comando. O dispositivo de transporte precisava de uma grande quantidade de mana antes que eles pudessem usá-lo. É por isso que eles tiveram que carregá-lo primeiro, antes que pudessem usá-lo novamente. De acordo com as informações que obteve, o núcleo de energia dos navios estará totalmente carregado após um dia. Embora os navios tivessem núcleo de energia sobressalente, ainda era importante carregá-lo. Voe devagar. Quero observar este mundo primeiro. Além disso, prepare a máscara protetora e os trajes. Sota ordenou. Eles tinham equipamentos de proteção em seus navios que foram preparados para as tropas caso tivessem que lutar na terra desolada. O equipamento de proteção os protegerá das toxinas e produtos químicos na atmosfera. Capítulo 406. Caverna misteriosa. A densidade de mana de Greia era 10 vezes menor do que de Erdin. Erdin era o mundo onde Sota, Alice e Eucus chegaram. A densidade de mana era muito baixa em comparação com aquele mundo. O mesmo pode ser dito para o mundo prisão. Ele podia entender por que o grande Império Astley queria aquele mundo para si. Ainda assim, a densidade de mana de Imperium era 30 vezes maior do que Erdin. 3 horas se passaram desde que chegaram a este mundo. Sota descobriu monstros que ele não viu em Imperium. Ele ficou um pouco surpreso com isso, mas considerando o parasita devorador de essência, ele rapidamente se acalmou. Desde que ele deixou o Império, a única coisa estranha que chamou sua atenção foi o parasita devorador de essência. Se ele tivesse tempo, ele asseguraria para ele e sua equipe. A capacidade de aumentar os poderes físicos do hospedeiro foi excelente. Ele lembrou como esses comandantes têm um poder de rank B, mas quando usaram o parasita devorador de essência, eles ganharam um poder físico que poderia rivalizar com uma potência de rank que foi fortalecida por sua mana liquefeita. Além do aumento de força, o poder de regeneração quase ilimitada era assustador. Eu quero tirar uma amostra do sangue deles. Isabela murmurou enquanto olhava para a tela que projetava a aparência do monstro. Sota ouviu suas palavras, então olhou para ela e perguntou: para fazer poções, certo? Isabela ficou surpresa, pois achava que Sota não iria ouvi-la. Ela olhou para baixo enquanto cobria a boca com as mãos, mas Sota continuou olhando para ela. Aceitando sua derrota, ela humildemente acenou com a cabeça. Sim. Eu quero saber as propriedades do sangue deles. Como eles são monstros imunes às toxinas do ar, existe a possibilidade de que o sangue deles tenha propriedades de imunidade que os tornam imunes às toxinas. Se isso for possível, então eu poderia de alguma forma criar uma poção que nos deixasse inalar as toxinas sem sofrer por um curto período de tempo. Isabela explicou a ele. Entendo. Se não está no sangue deles, então deve ser algum tipo de órgão que pode filtrar as toxinas, mas se for uma habilidade, então será um problema. Sota acenou com a cabeça enquanto dizia ao povo: capture um daqueles monstros e traga-o para dentro do navio. Monstros não são a única maneira. Você também pode coletar as propriedades das toxinas no ar e com bastante estudo. Eu poderia apenas combinar alguns ingredientes para criar uma poção que poderia anulá-la. Isabela disse a ele. Por que você não disse isso antes? Cada navio tinha um registro das propriedades das toxinas. Eles sabiam, por isso as toxinas não podiam entrar nos navios. Bem, também faz parte do encantamento que o Império fizeram em seus navios. Sota parou por um momento antes de adicionar. Bem, apenas pegue o monstro também. Eu já disse isso para você. Você não precisa se conter. Apenas me pergunte se você quer alguma coisa. Os navios do Império, especialmente os navios-mãe,
foram construídos para suportar todo tipo de ambiente hostil de diferentes mundos. Canhões apareceram na superfície dos navios. Ele disparou dezenas de raios brancos contra os monstros nas proximidades. Quando eles tiveram certeza de que mataram um monstro, 5 pessoas usando equipamentos de proteção saíram do navio e levaram o monstro com elas. Souta acenou com a cabeça com um olhar satisfeito. Isabela deve continuar estudando até que ela desenvolva seu talento para criar as poções perdidas dos tempos antigos. Qualquer coisa que ela quisesse, ele forneceria a ela até mesmo seu próprio sangue. Oh, essa é uma ótima ideia. Souta era um goblin de sangue, uma variante super rara de um goblin. Ele queria saber o que ela descobriria se estudasse seu sangue. Os pesquisadores em Imperium estudaram inúmeras espécies de monstros apenas para saber como eles poderiam copiar a alta energia chamada Feron. A única pesquisa frutífera que saiu foram as poções de monstros. A receita da poção do monstro foi perdida e ninguém sabia como recriá-la. Inúmeros pesquisadores queriam saber os dados que o inventor das poções para monstros reuniu ao estudar monstros. Souta se virou para o lado e descobriu que Isabela já havia partido. Ela deve ter ido verificar o monstro que eles capturaram. Ele encolheu os ombros e focou sua atenção na tela. Ele não pôde ajudar Isabela em seu estudo, então ele a deixou em paz. Depois de uma hora, Souta ergueu a mão enquanto sinalizava ao povo para parar os navios. Espere, eu vi algo. Amplie a projeção nessa parte, ele disse apontando para o canto da tela. Eles ampliaram a projeção na tela e viram uma enorme caverna no meio do nada. A caverna estava muito longe deles, então era muito pequena na tela. Por isso eles não perceberam imediatamente. Os 2 navios viajaram vários quilômetros e finalmente chegaram ao topo da caverna. A caverna era enorme, pois sua boca tinha um raio de 15 metros. Monstros nativos entravam e saíam da caverna, mas depois que chegaram, os monstros pararam de se mostrar. Os 2 navios voadores os assustaram. Souta observou os navios por um tempo antes de dizer, estamos descendo. Ele então se virou e saiu. Um som alto ecoou quando um grupo de 7 pessoas pousou no chão. Todos eles usavam equipamentos de proteção, exceto Souta. Souta estava usando sua energia para filtrar todas as toxinas que inalou. Somente pessoas que tinham grande controle sobre a energia de seus corpos podiam fazer isso. Não é algo que todos possam fazer. Ele não tinha medo dessas toxinas no ar, pois seu corpo era de uma terceira evolução. Tem uma resistência natural contra venenos, peçonha ou toxinas. Mas ele ainda achava que era melhor estar seguro. Embora pensasse assim, ele ainda não usava o equipamento de proteção. Bem, o que ele estava fazendo era algum tipo de treinamento também. Treinando para controlar sua energia. Depois de evoluir, sua mana se transformou em Feron e seu controle sobre esta nova energia não era tão grande quanto seu controle sobre sua mana. É por isso que ele precisava de algum treinamento para retornar ao seu nível de controle de energia anterior. Eu realmente preciso ir? Isabela perguntou. Ela estava ocupada observando o cadáver do monstro quando Souta a chamou. Sim, talvez tenhamos encontrado algo que se adapte ao seu interesse. Eu pessoalmente acho que este lugar não é apenas um covil de monstros simples. Senti leves flutuações de energia abaixo dele. Souta disse a ela. Mas e se for apenas um monstro poderoso? Eu não vou ser capaz de te ajudar, disse Isabela. Não se preocupe com isso. Se você vai descobrir coisas desconhecidas é melhor trazer alguém que saiba muitas coisas. Souta sorriu. Mas eu não sei muitas coisas. Isabela inclinou a cabeça. Sim, mas do que estou falando é do conhecimento de poções na sua cabeça. Souta apontou para sua cabeça. O que isso tem a ver com um boticário? Isabela perguntou com um olhar confuso em seu rosto. Para criar uma poção, era necessário conhecer muitas ervas e monstros. Não apenas isso. Às vezes uma poção rara precisava de produtos químicos naturais e minérios de alto grau como ingredientes. Um mestre de poções conhece as características de cada ingrediente e o mestre de poções também sabiam como isso afetaria o corpo de uma pessoa. É prejudicial ou benéfico? Eles também sabiam o que aconteceria quando eles combinassem um ingrediente com outro. Souta explicou a ela o quão grande é um mestre de poções. Na verdade, ele estava apenas descrevendo as façanhas de Isabela no jogo. No final, Isabela acenou com a cabeça para ele. Ela não conseguia nem entender por que ele estava lhe contando tudo isso. Isso está realmente relacionado a um boticário ou não? Bem, ela decidiu acreditar em Souta, pois ele não tinha motivos para mentir ou enganá-la. Mas, no mínimo, ela queria entender o que ele estava dizendo. Souta olhou para Isabela e as 5 pessoas que ele trouxe. Vamos começar nossa exploração. Apenas me siga em silêncio.
Ele disse com uma expressão séria. 2 das 5 pessoas eram especialistas em outras áreas. Eles sabiam muitas coisas sobre este mundo e podiam entender as línguas de diferentes mundos. Souta os trouxe consigo, pois sabia que o seu conhecimento era importante. As 3 pessoas restantes eram especialistas em combate. Eles eram lutadores experientes que tinham o poder de um aventureiro Ranked Imperium. O grupo avançou enquanto eles entravam na caverna escura. Todos eles estavam cautelosamente olhando ao redor e observando tudo em seu campo de visão com medo de perder alguns detalhes importantes. Eles apertaram um botão em seu equipamento de proteção e alguma parte de seu equipamento emitiu luzes que resolveram o problema. Souta não se importava com suas luzes. Ele tinha a peculiaridade, visão noturna, então ele podia ver claramente em qualquer lugar escuro. Vamos ver o que está escondido aqui. Capítulo 407. Criatura estranha. Bang. Bang. Souta se moveu rapidamente enquanto nocauteava 7 monstros dentro da caverna. Eles não foram muito fundo ainda. Eles já encontraram 7 deles. Ele adivinhou que depois que os navios os assustaram, os monstros colocaram alguns de seus companheiros perto da entrada como guardas. Se ele estava correto, então estes monstros possuíam um pouco de inteligência, apesar de serem monstros não evoluídos. Isabela se agachou na frente dos cadáveres e os observou por um tempo antes de se levantar enquanto balançava a cabeça. O que está errado? Souta perguntou a ela. Nada. Só estou tentando observar se este é diferente do que está no navio. Isabela respondeu a ele. Tudo bem. Souta disse enquanto continuava a andar mais fundo enquanto o resto seguia. Eles descobriram que a caverna era maior do que imaginavam. Era como uma masmorra ou labirinto com tantos caminhos. Além disso, eles encontraram outros monstros bem no fundo do lugar. Isso significa que 3 espécies diferentes de monstros viviam nesta caverna labiríntica. Já se passou 1 hora desde que entraram na caverna e as pessoas nos navios estavam ficando inquietas. O meio-dia estava se aproximando lentamente, pois a temperatura na área estava subindo rapidamente. Esta foi uma das coisas mais perigosas na Terra Desolada de Greia. A temperatura da Terra Desolada chegaria a 150 graus Celsius ao meio-dia. Pessoas comuns não seriam capazes de lidar com esse calor, mas para as potências superiores e de rank C, elas poderiam lidar com esse nível de calor, mesmo se ficassem aqui por várias horas. Uma das 5 pessoas que Souta trouxe o notificou sobre isso. Eles explicaram a ele sobre o nível de calor desta terra ao meio-dia. Seu nível de poder era apenas rank D e abaixo de 150 graus Celsius definitivamente queimaria seus corpos. Souta esfregou o queixo enquanto olhava para Isabela. Seu nível de poder era apenas rank D e esse nível de calor era algo que ela não conseguia lidar. Depois de um tempo, ele abriu a boca e disse, ok. Vocês 5 podem voltar agora. O nível de calor não incluía o subsolo. Tenho certeza que o calor neste lugar não aumentaria a esse nível porque estamos a mais de 100 metros abaixo do solo. Você ainda não percebeu. As toxinas e as substâncias químicas não conseguiram chegar a este lugar. Não há nada no ar além do oxigênio. Souta percebeu isso quando eles estavam andando. O ar neste lugar era limpo em comparação com a superfície. Não há substâncias químicas ou toxinas que podem prejudicar humanos e demais. As 5 pessoas testaram e descobriram que Souta estava certo. Eles podem remover seus equipamentos de proteção ou engrenagens neste local. É verdade. Mas por que não há registro disso nos arquivos? Sim, é muito estranho. Se for este o caso, o nível de calor não vai aumentar neste local. As 5 pessoas conversaram entre si. Eles ficaram surpresos ao encontrar um lugar onde as toxinas e substâncias químicas não pudessem chegar na Terra Desolada de Greia. Então, qual é a sua decisão? Você vai voltar para o navio ou ficar aqui conosco? Souta perguntou às 5 pessoas. Não vamos voltar, senhor, mas também não vamos segui-lo. Um deles disse a ele. Então vocês vão esperar por nós perto da entrada. Souta ergueu as sobrancelhas ao olhar para eles. Sim, senhor. Vamos examinar e encontrar o limite das toxinas e substâncias químicas. Queremos saber a que distância as toxinas podem chegar. Uma das 5 pessoas disse. Tudo bem. Então, vou deixá-los agora. Souta acenou com a cabeça e ele se virou. Vamos, Isabela. Isabela assentiu enquanto rapidamente seguia Souta. Ela virou a cabeça e olhou para as 5 pessoas atrás. Ela então perguntou. Eles vão ficar bem? Souta. Bem, depende, mas acho que eles podem cuidar de si próprios. Eliminamos a maioria dos monstros, então não há necessidade de se preocupar com eles. Souta respondeu sem voltar atrás. Ele poderia adivinhar porque eles queriam saber a que distância as toxinas podiam chegar. Deve ser porque eles queriam ocupar a Terra Desolada. Até agora,
Humanos e demis não podiam ocupar este lugar por causa de toxinas e substâncias químicas, então se eles construíssem um local subterrâneo, eles poderiam viver neste lugar também. A terra desolada era enorme e é a outra metade deste continente. Eles poderiam simplesmente cultivar a grama que poderia crescer neste tipo de lugar. Não. Neste lugar subterrâneo. Será uma grande ajuda para eles se quiserem viver no subsolo como os monstros daqui. Souta e Isabela foram fundo. Este lugar subterrâneo era como uma masmorra. Depois de 15 minutos, os dois pararam de andar quando encontraram um monstro parado na frente deles. Um pequeno monstro humanoide armado com uma espada enferrujada. O monstro tinha pele verde e orelhas pontudas. Tinha presas e unhas afiadas. Parece um goblin. A única diferença era que ele tinha um par de espinhos roxos afiados nas costas. Seus cotovelos também tinham espinhos afiados. A esclera de seus olhos era roxa escura. Souta estreitou os olhos enquanto olhava para o monstro humanoide à sua frente. Ele ficou um pouco chocado quando viu este monstro. Ele olhou para trás e viu Isabela olhando para o monstro humanoide com uma expressão nervosa. Devo testar? Ele voltou seu olhar para o monstro humanoide. Souta abriu lentamente a boca e disse: "Quem é você?" A linguagem que ele usou foi a linguagem dos goblins. A linguagem que ele aprendeu quando se tornou um monstro de primeira evolução. Goblin era um dos poucos monstros como orcs e trolls que tinham sua própria linguagem além da linguagem dos monstros que todos podiam aprender em sua terceira evolução. Havia uma razão para ele usar a linguagem dos goblins. Se ele usasse a linguagem dos monstros, todos os seres vivos o entenderiam. Mas se ele usasse a linguagem dos goblins, apenas os goblins entenderiam ao quaisquer criaturas que aprendessem. O monstro humanoide inclinou a cabeça ao ouvir as palavras de Souta. Depois de alguns instantes, ele abriu a boca. "Invasor, onde você aprendeu a nossa língua?" Embora ele já esperava por isso, mas quando ele realmente ouviu palavras saindo da boca da criatura, o choque encheu seu corpo inteiro. Este é um goblin? Que tipo de goblin é esse? Esta foi a primeira vez que viu um goblin assim. Ele viu dezenas de goblins diferentes quando estava jogando Battle Worlds Online, mas nunca viu esse tipo. "Você consegue entender esse monstro?" Saia perguntou a ele. "Sim, eu acho que é um caminho evolutivo diferente dos goblins." Souta respondeu com uma expressão séria. "Como pode ser?" "Sim, este se parece com um goblin, mas eu não vi nenhum goblin como este. Este é um caminho de goblin exclusivo para este submundo." Assim como Souta, Saia também ficou chocada quando soube que esse monstro humanoide era um goblin. "Eu também estou pensando que abriu um caminho de evolução único por causa do ambiente único neste submundo. As toxinas e as substâncias químicas são a causa dessa evolução." Souta disse enquanto se aproximava lentamente do monstro humanoide. Ele franziu as sobrancelhas e perguntou: "Você está sozinho ou não?" Sua pergunta fez com que o monstro humanoide estreitasse os olhos. Se Souta. Parece que ele está com raiva. "Tem certeza de que pode se comunicar com ele?" Isabela agarrou sua camisa e disse nervosamente: "Sim, não se preocupe com isso. Eu posso me comunicar usando a linguagem de dragão. Então isso não é nada." Souta disse para que ela pudesse entender facilmente. Isabela ficaria confusa se ele dissesse que era uma linguagem de monstro, já que as pessoas de seu mundo a conheciam como linguagem de dragão. Ele simplesmente explicaria a ela se tivesse tempo. "Eu queria ver se existem outros como este. Este deve ser uma primeira evolução, já que o goblin não evoluído é apenas um goblin normal sem características notáveis." Ele pensou enquanto olhava além do monstro humanoide. Ele se perguntou se poderia encontrar os outros se fosse nessa direção. O monstro humanoide simplesmente olhou para Souta. Esse cara parecia familiar e conhecia a língua deles, mas sua aparência era diferente da deles. "Esse cara é membro da tribo, ou ele é de outra tribo?" "Talvez ele tenha vindo de outra tribo, pois estava perguntando se há outros como eu." "Eu quero que você me leve para seus companheiros." "Eu sou um goblin de sangue, uma terceira evolução do caminho evolutivo dos goblins." Souta disse para o monstro humanoide enquanto ele soltava um pouco de seu ferão para intimidar ele. Ele tinha que mostrar um pouco de seu poder para que um outro monstro se submetesse a ele. O monstro humanoide caiu de bunda ao sentir a energia de Souta. Ele não conseguiu lidar com as flutuações intensas, então seus joelhos entraram em colapso, fazendo com que o monstro caísse. Capítulo 408 Caminho tóxico. Souta e Isabela seguiram o monstro humanoide, um tipo de goblin que ele nunca viu antes. Enquanto caminhavam, o goblin olhava para Souta de vez em quando. Não pôde evitar, pois a energia de Souta antes sacudiu todo o seu corpo. Seus membros ficaram moles e ele sentiu o sangue deixando seu corpo, mas o goblin desconhecido ainda avançou. Afinal, ele não quer morrer. A energia que Souta usou estava além de sua imaginação. Além disso,
Solta já se apresentou como um goblin de sangue. Se Solta fosse um humano, o goblin desconhecido os atacaria. Os três caminharam por alguns minutos antes de chegarem a uma sala ampla e enorme. Goblins desconhecidos estavam guardando a entrada desta sala e Solta podia sentir dezenas de criaturas dentro da sala. Há uma tribo de goblins desconhecidos aqui. Eu me pergunto quais são as especialidades deles. Solta pensou enquanto examinava os dois guardas. Os dois guardas usavam roupas esfarrapadas e seguravam lanças enferrujadas. Os dois guardas olharam para Isabela e Solta antes de virar a cabeça para o goblin que os conduziu até este lugar. O que eles estão fazendo aqui? Por que você trouxe alguém que não pertence à nossa tribo neste lugar? Por quê? Diga-nos. Os dois guardas fizeram uma enxurrada de perguntas ao goblin desconhecido. O goblin não pôde fazer nada. Apenas olhou para eles e esperou os dois guardas se acalmarem. Ele disse que ele é um goblin de sangue. O goblin desconhecido disse aos dois guardas depois que eles se acalmaram. Os dois guardas ficaram confusos. Goblin de sangue? Que tipo de goblin é esse? Eu não sei nada disso, mas ele parece um humano. Eles disseram enquanto examinavam Solta com uma carranca no rosto. Do ponto de vista deles, Solta não era diferente de um humano que não poderia viver neste lugar. É compreensível que Solta usasse a pulseira que recebeu de Alice para se disfarçar. Eles eram apenas um monstro de primeira evolução. Então não havia como eles verem através do disfarce de Solta. Solta podia ouvir a conversa, mas não se importava com eles. Cabe a eles se querem acreditar que ele é um goblin de sangue. Ele nem mesmo os incomodaria se não estivesse curioso sobre seu caminho evolutivo único. Apenas por causa de sua curiosidade, esses goblins desconhecidos escaparam da morte. Solta estreitou os olhos quando o chão tremeu ligeiramente e as flutuações de mana aumentaram por um momento. Ele olhou em volta e viu que os goblins desconhecidos ainda estavam falando e Isabela estava olhando nervosamente para o goblin. Parece que eles não notaram as flutuações e tremores. Você notou, Saia? Como ninguém percebeu o estranho fenômeno, Solta perguntou a Saia quem tinha sentidos superiores ao dele. Sim. Está 100 metros abaixo de nós. Estima-se que possa estar ainda mais fundo no solo. Saia disse a ele. Entendo. Solta acenou com a cabeça e percebeu que os três goblins desconhecidos se aproximaram dele. Os dois guardas olharam para ele de cima a baixo e disseram: esse cara disse que você conhece nossa língua. Ele também disse que você é um goblin, mas não importa como eu olhe para você. Você é um humano. Oh, eu sou um goblin. Um goblin de sangue para ser mais preciso. Então é natural para mim saber a língua dos goblins. Eu acho que você deveria me levar ao seu líder. Solta ergueu as sobrancelhas como se estivesse se divertindo. Você. Não vamos deixar um humano entrar neste lugar. Você é apenas um humano que aprendeu nossa língua. Os dois guardas disseram enquanto apontavam suas armas para ele. Nós lutaremos com você se tentarem se mover. Humanos não são bem-vindos neste lugar. Nenhuma outra criatura é bem-vinda neste lugar além das tribos goblins. Solta suspirou. Ele não sabia o que estava acontecendo em suas mentes, mas ele entendeu que eles não o deixariam entrar em sua base. Ele se controlou e perguntou: o que devo fazer para você me deixar entrar no seu covil? Os dois guardas se entreolharam e então olharam para Isabela, que estava se escondendo atrás de Solta. Aquela garota. Que tal você deixá-la conosco? Então, vamos perguntar ao líder se ele pode falar com você. Cansei. Realmente cansei. Solta suspirou e disse. Ele moveu os pés e deu um passo à frente. Ao mesmo tempo, o chão ficou preto e vários tentáculos pretos cercaram. Bang, bang. Os tentáculos estrangularam os dois guardas e os esmagaram nas paredes. Não foi o suficiente para matá-los, mas foi o suficiente para nocauteá-los. O goblin desconhecido que trouxe Solta que estava tremendo no canto enquanto assistia a cena se desenrolar na frente dele. Lentamente, um tentáculo preto envolveu o corpo do goblin e o jogou longe. Brum! O portão explodiu e a fumaça encheu a área. A comoção chamou a atenção dos goblins deste lugar. Eles viraram a cabeça e olharam para a fumaça saindo do portão. É demais. Por que eu tenho que seguir esses fracos quando sou muito mais forte do que eles? Monstros realmente são. Todo o chão ficou preto e tentáculos pretos emergiram dele. Os tentáculos criaram um caminho e parecia que estava se curvando quando Solta saiu da fumaça. Desde que ele usou seu feitiço, Restrição Sombria, bracelete do silenciamento, não conseguia mais esconder sua energia. Os goblins estavam tremendo e nervosos enquanto o feirão se espalhava lentamente por todo o seu território. Solta olhou em volta e perguntou: quem é o líder desta tribo?
Ele usou a linguagem de monstro. Ele não queria que esses goblins pensassem que estavam no mesmo nível quando ele estava claramente acima deles. Ninguém se atreveu a responder. Todos apenas olhavam para Souta com medo nos olhos. Eles silenciosamente pegaram suas armas. Vejo que estão com medo, mas ainda tem coragem de puxar as armas. Souta pensou quando viu esta cena. Os goblins estavam preparados para lutar contra ele mesmo que morressem. É assim que é. Uma vez encurralados, eles estavam preparados para lutar contra seus oponentes até a morte, mesmo que eles estivessem vários níveis acima deles. Quem é o líder desta tribo? Souta perguntou novamente em um tom frio enquanto usava o ferão para pressionar esses goblins de primeira evolução. Uma terceira evolução versus um grupo de primeira evolução. A lacuna em seu nível de poder era muito grande para que eles não pudessem lutar de forma alguma. Os tentáculos pretos se aguaram descontroladamente ao mirar nos goblins. Ele estava preparado para atacar os goblins assim que eles fizessem um movimento errado. O goblin desconhecido que trouxe Souta que estava em pânico. Finalmente entendeu que tipo de monstro Souta é. Um monstro que poderia exterminar sua tribo facilmente. Eu sou o líder desta tribo. Então, por favor, não mate meus irmãos. Um goblin baixo que parecia um velho deu um passo à frente. Souta parou de liberar pressão ao observar o velho goblin. Este goblin não parecia o mais forte aqui, mas seus olhos continham inteligência maior do que os goblins restantes. Oh, você é. Ele disse ao dar um passo à frente e descobrir que era mais alto do que o velho goblin. Eu sou Jarkal, o líder da tribo goblin neste lugar subterrâneo. O velho goblin se apresentou em um tom profundo. Souta olhou em volta e disse: não quero matar nenhum de vocês, mas parece que vocês não conseguiam diferenciar um aliado de um inimigo. Então não tive escolha a não ser fazer isso. Bem, conte-me sobre sua tribo e de que tipo da evolução sua tribo percorreu. É a primeira vez que vejo esse tipo de caminho. Então estou curioso. Por favor, perdoe essas crianças por serem precipitadas. O velho goblin curvou a cabeça antes de continuar. Nossa tribo é composta de goblins que seguiram o caminho das toxinas. Depois que evoluímos, ganhamos o poder e as características das toxinas no ar. Isso nos permitiu caminhar na superfície sem ser incomodado com o ambiente hostil acima. Que tipo de goblin é você? Souta perguntou enquanto olhava ao redor. Ele podia ver que havia goblins comuns neste lugar. Todos eles tremiam. Goblins tóxicos. Nossas características especiais são que temos muitas toxinas em nossos corpos que podem prejudicar outras criaturas. Também podemos usá-las para matar outra criatura que tenha alta resistência a toxinas e substâncias químicas no ar. Eu sei que você está se perguntando por quê, mas direi a você que, no momento em que evoluímos, as toxinas em nossos corpos são diferentes das toxinas e substâncias químicas do ar. É nossa peculiaridade única chamada toxicidade desolada. O velho goblin chamado Jarkal explicou. Goblins tóxicos são um tipo de goblin que tem toxinas mais fortes que o desta terra. Ou que evolução divertida. Souta riu enquanto esfregava o queixo. De repente, algo veio à sua mente. Ele olhou para o velho goblin e perguntou: existe um goblin que alcançou a segunda evolução neste lugar? De acordo com os registros, existe. O velho Jarkal respondeu a ele. Capítulo 409. Lenda. Isso é verdade? A segunda evolução chamou a atenção de Souta. Ele se perguntou que tipo de caminho um goblin tóxico tinha. Eles voltaram ao caminho normal? Ou eles criaram seu próprio caminho? Exatamente como eles abriram o goblin tóxico? Não sei. Só recebi essa informação do líder anterior, meu ancestral. Essa informação foi passada de geração em geração, de líder em líder, na esperança de que as lendas fossem reais. O velho goblin, Jarkal, explicou. Souta entendeu que há muito tempo não viam alguém na segunda evolução. Eles nem mesmo acreditaram que existiam monstros de segunda evolução. O líder anterior pensava que este nível de goblin era apenas uma lenda. Mas Jarkal acredita nisso. Ele apenas acredita que não haveria uma lenda como essa se esse evento não tivesse acontecido no passado. Você pode me explicar essa lenda? Souta perguntou com curiosidade em seus olhos. Este caminho desconhecido era novo para ele. Ele queria conhecer suas características e peculiaridades para ter um melhor entendimento de sua raça. De acordo com a informação que foi passada para mim, a segunda evolução é real. Um goblin tóxico conseguiu evoluir para uma forma de vida superior no passado. Eles o chamaram de gota de toxina letal. Ele tem uma habilidade maior do que um goblin tóxico, já que sua toxina poderia se transformar em gás e líquido. A toxina é muito forte que poderia derrubar um goblin tóxico adulto que era resistente a toxinas e substâncias químicas. Sua força geral também é muito maior do que do goblin tóxico mais forte.
O velho Goblin, Jarkal, pacientemente explicou tudo para Solta sem esconder nada. Solta estava imerso enquanto ouvia Jarkal. Em outras palavras, esse tipo de Goblin era um caminho de toxinas. Era muito mais forte do que o caminho venenoso e peçonhento. O caminho da toxina possuía as características desses dois caminhos. Muitas pessoas pensam que esses dois eram iguais, mas não eram. Se uma pessoa morde o Goblin e essa pessoa morre, então é veneno. Se o Goblin morde uma pessoa e ela morre, então é peçonha. Bem, essas duas características foram combinadas para formar a gota de toxina letal. Foi dito que nenhuma outra criatura poderia tocar a gota de toxina letal porque as toxinas em seu corpo eram muito fortes. Este caminho evolutivo é poderoso. Ela não parece ter poder destrutivo, mas as toxinas podem matar inúmeras criaturas. Os únicos que poderiam impedir isso são aqueles marionetistas e criadores de golems. A voz de Saya soou em sua mente. Sim, mas isso não combina com o meu estilo. Solta disse a ela. A maioria dos goblins aqui não acreditava na segunda evolução, as lendas que eram transmitidas em sua tribo. Mas Solta era diferente. Ele acreditava nessas lendas, pois sabia que um monstro de segunda evolução e superior eram verdadeiros. Claro que era verdade. Ele e Yuko eram a prova disso. É que os goblins neste mundo não viram que alguém poderia evoluir para uma segunda evolução. Há uma ocorrência disso, mas era muito raro para que tratassem como lenda. Entendo. Que caminho evolutivo extremo. Solta murmurou e olhou para o velho Jarkal. Eu vou te dizer que eu não sou um humano. Eu sou um goblin de sangue, um monstro de terceira evolução. Eu já formei meu orbe de monstro e estou perguntando porque estou curioso sobre o caminho que sua tribo levou. Afinal, é a primeira vez que vejo sua espécie. Ele sorriu ao ver o velho Jarkal olhando para ele com uma expressão vazia. Ele sabia que aquele velho goblin estava tendo dificuldade em acreditar em suas palavras. Um monstro de segunda evolução já era uma lenda para eles. Então que tal uma terceira evolução? Parece inacreditável. Bem, se Solta estivesse na posição do velho Jarkal, ele também não acreditaria. Mas o velho Jarkal sabia que Solta não tinha motivo para mentir para ele. Isso é verdade. Eu não tenho um motivo para mentir para você. Solta encolheu os ombros e acrescentou. Eu sou de outro mundo. Nesse mundo, existem criaturas que você não pode imaginar. Eles são como um deus se apareceram neste mundo. Certo? Deixe-me fazer uma pergunta. Quantos anos você tem? 19 anos. Tenho apenas alguns anos de vida. O velho Jarkal respondeu a ele. A vida útil de um goblin da primeira evolução era curta. Eles já tiveram sorte se viveram por 20 anos. Entendo. Solta sentiu e então olhou para os goblins ao redor. Que tal eles? O mais velho tem 10 anos. Disse o velho Jarkal. Solta não disse nada. O tempo de vida de um monstro não evoluído de primeira evolução era muito curto. Compare com a expectativa de vida de um humano e demi. Esses goblins eram apenas crianças. Era difícil imaginar que ele desistiu de 10 anos de sua vida apenas para lutar contra o chefe nobre antes. Bem, isso não importa para seu estágio atual. A expectativa de vida de um monstro de terceira evolução pode rivalizar com os humanos e demis. Às vezes ele se perguntava quantos anos tinha este corpo. Já era um goblin adulto quando assumiu este corpo. Quem é aquele que evoluiu mais rápido do que qualquer um nesta tribo? Ele perguntou ao velho Jarkal. A mais rápida. Jarkal ponderou por um momento antes de responder. É Yensha. Ela tem 7 meses de idade quando evoluiu para um goblin tóxico. Yensha, chame ela. Disse Solta. Yensha, venha o quê? Jarkal gritou enquanto olhava ao redor. Ninguém respondeu a ele. Então ele pediu a alguns dos goblins para encontrar Yensha. Mas então eles perceberam que Yensha foi quem trouxe Solta aqui. Ela estava inconsciente deitada do lado de fora do portão. Um bando de goblins acordou e a trouxe para Jarkal, seu líder. Oh! Solta ergueu as sobrancelhas ao ver o goblin. Ele não achava que quem o trouxe a este lugar foi a Yensha. Além disso, ela era uma menina. Este goblin careca com presas afiadas e um par de pontos nas costas e cotovelos era uma goblin fêmea. Isso é uma tendência aqui. Solta estava vivendo com humanos e demis. Ele nunca viveu com outros goblins, então ele não conhecia suas culturas e preferências. O que você planeja fazer com ela? Perguntou Saya. Eu queria cultivar este tipo de goblin para ver se seu poder é eficaz em níveis superiores. Solta respondeu a ela. Isso era o que ele queria. Para ver se suas toxinas poderiam evoluir a um nível que pudesse derrubar aquelas criaturas poderosas de Imperium. Além disso, como era comparado a essas criaturas venenosas e peçonhentas. Yensha olhou para Solta com uma expressão nervosa. Ela não sabia por que este homem poderoso queria falar com ela. Isso a faz tremer e com medo. Ela não sabia o que aconteceria com ela. Ela é Yensha, aquela que alcançou a primeira evolução mais rápida nesta geração.
disse o velho Jarcal. Solta olhou nos olhos de Enche e perguntou: você quer ficar aqui neste lugar para o resto da sua vida? Se você não quiser, posso tirá-la deste lugar. Vou apoiá-la e ajudá-la. Fique mais forte até chegar ao seu limite. O velho Jarcal e Encha ficaram chocados ao ouvir suas palavras. Eles não podiam acreditar no que estavam ouvindo. Isabela, que estava atrás de Solta, estava confusa. Ela não conseguia entender o que eles diziam. Solta poderia falar com um monstro. Ah, certo. Achei que ele só pudesse falar com a Yuko. Ela disse interiormente enquanto observava os três. Os dragões eram criaturas que podiam entender a linguagem humana e de Demi. Sua inteligência era maior do que os monstros normais e isso os permitiu aprender diferentes línguas de diferentes criaturas. Esta foi a razão pela qual ela não pensou em Solta conversando com um dragão. Ela pensou que era normal para um dragão entender sua língua. Vou lhe dar um tempo. Voltarei mais tarde para saber sua resposta. Solta disse a Encha, que tinha uma expressão vazia no rosto. Tem certeza de que quer levá-la? Perguntou Saia. Sim, vou cultivar aqui e reunir alguns materiais neste mundo para evitar que ela saia do caminho evolutivo atual. Solta respondeu a Saia enquanto ele se virava. Ele deixou o território desta tribo de goblins como se nada tivesse acontecido. Os outros goblins estavam confusos. Eles não podiam acompanhar o que estava acontecendo ou porque Solta queria levar Enche com ele. Quando eles deixaram o território do Goblin, Isabela perguntou a ele por que ele falou com aqueles monstros. Ele disse que era a primeira vez que via aquele tipo de monstro. Não há Goblin tóxico no grande mundo Imperium, então ele imaginou que se um deles atingisse um nível alto, seus poderes funcionariam contra aquelas criaturas de Imperium ou não. Bem, vamos nos concentrar em nosso objetivo primeiro. Precisamos investigar as estranhas flutuações de energia neste lugar. Voltarei mais tarde naquela tribo. Solta disse para Isabela. Flutuações de energia? Eu não sabia sobre isso. Isabela parou quando olhou para as costas de Solta sem expressão. Agora que ela pensou sobre isso, ele disse que sentiu flutuações de energia quando chegaram à entrada desta caverna. Capítulo 410. O altar e a placa de pedra. Solta e Isabela estavam diante de uma parede. Eles finalmente chegaram ao fim desta caverna, mas Solta duvidou disso. O que devemos fazer, Solta? Isabela perguntou enquanto olhava para Solta. Deixe-me refletir um pouco, disse Solta, enquanto esfregava o queixo e observava o beco sem saída. Ele tinha certeza que o que sentia estava certo. Há flutuação de mana neste lugar, mas como é que eles não encontram nada? Então, de onde estava vindo? Você também sentiu, certo? Saia. Solta pediu a Saia que confirmasse que não era sua imaginação. Sim. Saia respondeu a ele. Solta colocou a palma da mão na parede e disse: existe um lugar além daqui. Ele queria verificar o que está além disso para ver se realmente há um espaço além desta parede. Ele precisava ter cuidado. Ele estava centenas de metros abaixo da superfície e se exercesse muita força, toda a caverna iria desmoronar. Esta caverna era frágil e não era tão resistente quanto aquelas masmorras em Imperium. As masmorras de alto nível em Imperium podem até conter os tremores secundários de uma batalha de dois monstros de terceira evolução. Solta estava prestes a esmagar as paredes quando de repente parou de se mover. Uma leve flutuação de mana a varreu. Estava muito baixo e se ele não se importasse com o ambiente, ele teria ignorado. Solta, de baixo. Saia disse ao sentir isso também. Aqui. Solta olhou para o chão sob seus pés e colocou a palma da mão sobre ele. Sim. Disse Saia. O que há de errado, Solta? Isabela perguntou. Eu senti isso. É mais profundo do que eu imaginava. Solta respondeu a Isabela. Ele se virou para ela e disse: prepare-se. Nós desceremos. Para baixo. Isabela estava confusa enquanto olhava para o chão. Sim. Então me agarre com força. Solta disse enquanto explicava lentamente o que ela precisava fazer. Você está pronta? Solta perguntou. Se sim. Isabela respondeu humildemente enquanto seu rosto estava lentamente ficando vermelho. Seus braços estavam em volta do pescoço de Solta e seu corpo estava preso nas costas dele. Solta pegou Isabela nas costas para que ela não caísse continuamente quando ele usasse sua habilidade. Ele realmente queria carregá-la com os braços, mas percebeu que só tinha um braço. Ele não seria capaz de usar sua habilidade, Toca, se estivesse usando uma das mãos para carregá-la. Então ele apenas a colocou nas costas. Sua mente, Solta. Você está se perdendo.
A voz de Saya ecoou em sua cabeça. Eu sei. Solta balançou a cabeça para acalmar os nervos. O corpo de Isabela estava preso em suas costas e ela podia sentir isso claramente. Seus grandes peitos estavam sendo empurrados em suas costas. Então seu instinto estava pegando fogo. Já faz um tempo desde que ele fez isso. Então ele não conseguiu controlar sua reação. Ainda assim, Isabela tem alguns amigos realmente enormes. Eu não pude ver por causa das roupas dela, mas bem, ela é incrível. Solta disse interiormente. Ele então abriu a boca e respirou fundo. Ele se agachou e lentamente circulou sua energia em seu corpo. Toca. Ele usou. Toca. Enquanto empurrava a mão para frente. Essa habilidade era perfeita para cavar no subsolo assim. Ele poderia até mesmo criar uma mina para si mesmo usando essa habilidade. E pensar que ele teria um lugar para usar a habilidade que ele obteve do rei do subterrâneo. Após alguns minutos de escavação, os dois alcançaram um amplo espaço. Eles ficaram chocados ao ver um lugar enorme e amplo. Hoje eles estavam caindo agora, pois estavam no ar. Não há como Solta usar sua habilidade. Toca. Nesse momento, Isabela estava prestes a gritar quando Solta cobriu a boca com a mão. Então, uma bola preta apareceu acima deles e eles lentamente desceram ao chão. Fique quieta, disse Solta para Isabela. Quando ela acenou com a cabeça, Solta tirou a mão de sua boca. Isabela olhou em volta e perguntou em voz baixa: o que é esse lugar? Parece um laboratório. Solta respondeu a ela enquanto olhava ao seu redor. Ele estava certo. As flutuações de mana estavam vindo deste lugar, pois esta sala estava cheia de mana. Ele não esperava encontrar algo assim nesta terra. Grandes objetos transparentes cilíndricos foram erguidos. Parecia um tubo gigante. Dentro dele estava cheio de um líquido esverdeado e vários fios foram conectados aos objetos transparentes que continham o líquido esverdeado. Solta, tem uma pessoa lá dentro. A voz de Isabela soou em seus ouvidos. Solta rapidamente se virou e viu que Isabela já estava olhando ao redor. Parece que ela esqueceu que eles estavam em um lugar desconhecido quando sua curiosidade foi esmagada. Ele suspirou e disse ao se aproximar dela: Isabela, não sabemos se há perigo neste lugar, então não se afaste muito de mim. Ah, desculpe, eu só. Isabela baixou a cabeça. Antes que ela pudesse terminar a frase, Solta disse algo. Está tudo bem. Basta ter cuidado com o que está ao seu redor. Solta disse enquanto olhava para o recipiente transparente. Dentro dele, há um homem com orelhas e cauda de gato. O homem não estava usando roupas e estava inconsciente. Eu me pergunto que tipo de experimento eles estão fazendo aqui. Solta e Isabela continuaram avançando. Claro, Solta não se esquecia de ser cauteloso com os arredores. Ele não sabia que tipo de perigo este laboratório possuía. Depois de caminhar alguns minutos, Solta e Isabela chegaram a um lugar estranho. Sim, tetos, pisos e paredes de concreto não estavam presentes neste lugar. Era como uma caverna normal. Solta se virou para olhar o laboratório atrás dele. Ele se perguntou por que as pessoas que administravam este laboratório não consertaram este lugar. Solta, isso é uma barreira. Saya disse a ele. O que? Barreira? Apóstrofo. Sim, uma barreira de ilusão. Saya lentamente explicou a ele o que é uma barreira de ilusão. Depois de alguns momentos, Solta entendeu. Pensar que ele encontraria algo assim neste mundo estava além de suas expectativas. Vamos, Isabela. Solta disse enquanto dava um passo à frente. No momento em que ele caminhou para a frente, Isabela o viu desaparecer na frente de seus olhos. Que diabos? Ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Ela estendeu a mão e sua mão pareceu passar por algum tipo de barreira. Que coisa mágica! Ela murmurou enquanto avançava para seguir Solta. Ela ficou surpresa, pois era a primeira vez que via algo assim. Só por seguir Solta por um curto período de tempo, ela já descobriu muitas coisas que não poderia imaginar em sua cidade natal. O único problema é que sua jornada foi cheia de derramamento de sangue. Foi brutal. Ela não conseguia nem contar quantas pessoas morreram na frente de seus olhos. Seus pensamentos desapareceram repentinamente quando ela viu a cena diante de seus olhos. Não apenas seus olhos. Até mesmo seus sentidos sentiram algo. Um altar e uma enorme placa de pedra estavam à sua vista. A placa de pedra tinha muitos entalhes. Palavras que ela não conseguia entender foram esculpidas e emitiam uma vibração misteriosa. O altar tinha a figura de dois homens em ambos os lados. Isto é, Solta olhou ao redor enquanto movia a mão. As flutuações de mana vinham desse mesmo lugar. O altar e a placa de pedra eram as fontes disso. O ar estava mais pesado e a mana mais densa. Mas em comparação com a atmosfera de Imperium,
Isso não era nada. O que é este lugar? Ele se aproximou do altar e o examinou. A estátua no centro do altar era um homem. Para ser preciso, um velho. Nada veio à sua mente ao olhar para esta estátua. Então ele voltou sua atenção para a placa de pedra. Uma linguagem antiga. Ele murmurou ao encontrar os escritos que lhe eram familiares. Ele percebeu que era uma linguagem antiga da época anterior ao estabelecimento dos três grandes países. Era 20 mil anos, antes de ocorrer a Grande Guerra. Saia, você conhece a linguagem antiga? Sota perguntou a Saia enquanto observava o texto. Sim, estou bastante familiarizada com ela. Saia respondeu a ele. Então, você pode traduzir este texto para mim? Sota disse enquanto aproximava o rosto da placa de pedra. A voz de Saia ecoou em sua cabeça enquanto ela explicava o que estava escrito e Sota ouvia com atenção, sem interrompê-la. Sotraxi, um deus do grande mundo Imperium. Eu também sou aquele que está gerenciando este submundo, fornecendo usando minha energia em abundância. No grande mundo, eles me chamaram de Deus da Caça. Eu vim de uma terra chamada Arquipélago de Marte. Atualmente, o grande mundo Imperium está em perigo. Não apenas o grande mundo. Na verdade todo o universo está em perigo. O grande mundo Imperium é a vanguarda deste universo. Portanto, se este mundo cair, todo o universo também cairá. Descobrimos e despertamos algo que não deveríamos. Essa coisa deve ser deixada intacta. Mas porque somos gananciosos, nós a abrimos. Qual é a causa de nossa ganância? O perigo, a calamidade, o desastre. A caixa de Pandora. Nós abrimos as portas. O Vulcanovel é um site que disponibiliza traduções de novelas em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.